Mais um episódio do nosso podcast, hoje o quarto. Estamos aqui recebendo uma visita também especial, como sempre, uma pessoa voltada à área da educação, que eu acho que é muito importante nesse nosso segmento. Então, a Rede Consultoria, trazendo aqui a Ana, que vai contribuir bastante conosco e vai falar muito da sua vida, dos seus projetos, e tenho certeza que a educação na área de segurança do trabalho vai sair daqui hoje mais evoluída ainda. Boa tarde, Ana, muito obrigado pela tua presença no nosso podcast, é uma honra para nós. Eu que agradeço, Carlos. Nossa, vai ser uma conversa muito bacana, muito descontraída, que a gente vai poder trazer várias novidades. Muitíssimo obrigada pelo convite. Quem é a Ana? Puxa vida, já começamos com essa pergunta. Exatamente. Bom, a Ana é casada, tenho duas filhas, uma de 20 anos, outra de 19. A de 19 entrou agora em engenharia mecatrônica e eu estou muito contente justamente porque ela entrou em várias universidades públicas e no frigir dos ovos acabou indo para o Centro Universitário FEI, está adorando fazer o curso de engenharia mecatrônica. E a minha outra filha, ela foi convidada para participar no Paralímpico, ela compete pelo Brasil no nado artístico e ela está no terceiro médio. Qual o nome dessas artistas aí? É a Ana Vitória e Cristina Augusta. Ana Vitória, muita vitória então, e a Cristina Augusta. É, com certeza. Que prazer, que legal. E você falou da FEI, né? O que tem a ver a FEI com a sua vida então? Então, olha, a minha trajetória profissional, ela sempre esteve moldada em duas áreas. A minha carreira, ela foi fundamentada na área industrial, então eu trabalhei na Pirelli Pneus em Santo André, eu fiquei no headquarter, que era a qualidade central, e era responsável pela implantação do sistema de gestão ambiental em nível América Latina. Depois eu fui para a Dupont. Na Dupont eu trabalhei com segurança de processo, baseado na mudança de atitude e comportamento humano. E depois eu fui para a Siemens. Fui ser gerente corporativa da Siemens em nível nacional. E sempre atuei em jornada dupla, sabe, Carlos? Sempre Uhum. foi dupla, porque eu sempre acreditei de que o que a gente aprende no nosso dia a dia, a gente tem como responsabilidade social repassar isso para as próximas gerações. Então, eu sempre trabalhei em jornada dupla, trabalhando para os cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Controle da Poluição Ambiental. Trabalhei 20 anos na FAAP, atendendo os cursos de graduação e pós-graduação. Inclusive, é interessante dizer a você de que a minha raiz, ela não foi segurança. Na verdade, a minha raiz começou na área ambiental. Quando fiz a minha primeira formação em engenharia química, o meu segundo estágio foi trabalhar na Sabesp. Então, eu era operadora de estação de tratamento de efluentes, trabalhei na estação elevatória do Piqueri. Uhum. E depois eu fui trabalhar na parte de pesquisa, no reator anaeróbio de fluxo ascendente, na CETESB. E defendi uma metodologia voltada a uma melhor eficiência operacional do sistema de tratamento de efluentes por meio desse reator. E num determinado momento, eu fui representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária no Brasil, e especificamente em São Paulo, eu fui eleita representante da ABS. E num determinado momento da primeira formatação da norma, que se referia à ISO 14001, no início da década de 90, a primeira formatação dessa norma ia sair como Sistema de Gestão Ambiental, Segurança e Saúde. Como eu estava representando São Paulo na formatação dessa primeira norma, eu falei, puxa, preciso então fazer uma pós-engenharia de segurança do trabalho. Foi quando eu fui fazer. Eu terminei engenharia química e fui fazer engenharia de segurança do trabalho no Mackenzie. E me apaixonei pela área.
realmente eu vi, ali eu me encontrei. Eu percebi de fato o que eu queria era trabalhar com segurança, meio ambiente e saúde, aonde que eu pudesse justamente agregar no negócio das companhias, mas principalmente implementar ações que pudessem fazer com que a gente pudesse salvar vidas. E nesse contexto, a FEI, ela aparece na minha vida profissional, vai fazer 4 anos que eu sou professora titular da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho e Ergonomia. Essa disciplina eu atendo os cursos de engenharia, então engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia têxtil, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de robôs. Tenho recebido vários alunos de outros cursos também. E a minha proposta de aula é fazer com que tenha o protagonismo do aluno, ou seja, eu dou o conteúdo técnico, mas eu sou um agente facilitador para que realmente quem coloque em prática esse conteúdo nas empresas aonde esses alunos trabalham é justamente o próprio aluno, por meio de metodologias ativas que fazem com que ele implemente as ações no seu dia a dia dentro dessas organizações. Então, hoje, dentro do Centro Universitário FEI, eu sou a referência na área de segurança para todos os cursos de engenharia. Você já respondeu um monte de coisa para mim. Oh, meu Deus! Primeiro eu tinha colocado, porque aqui, vocês já perceberam que esse podcast pode demorar umas 5 horas aqui, né? Porque a mulher não é fraca, não. Vamos dizer bem assim. A honra ela é cada vez maior, porque assim, eu venho tentando acompanhar você, Ana. Vamos chamar de você, meu né? Deus, como assim? Porque a Ana, assim, a gente busca na internet sempre informações. Aham, As pessoas que se destacam, então no LinkedIn eu acompanho sempre pessoas que têm algo a acrescentar. sim. E o que eu muito percebo é os conteúdos maravilhosos que você escreve ali. As pessoas, né? Eu até coloquei aqui, por que você é tão querida e respeitada? A resposta começa em tudo isso que você falou. Aham, Você é muito querida, a gente percebe. Quando eu coloquei que você ia ser minha entrevistada, já houve uma reação coletiva muito positiva do teu nome, porque as pessoas sabem que você vem aqui, com certeza vai sair um conteúdo muito bacana, daqui a pouco isso vai estar em todas as redes sociais, vai estar no YouTube, no Instagram, e tudo isso é o que as pessoas buscam. Ainda mais um mercado como o nosso, que ele está realmente carente de informação, pessoas do teu nível fazem a diferença. Depois a gente vai falar de um amigo em comum que a gente tem, que também, né, contribui demais nessa área de segurança. Mas assim, eu quero ficar um pouco, e talvez um pouco mais tempo do que o normal, para falar sobre educação. Porque você é uma pessoa que tem muito para falar sobre isso. Mas eu também quero fazer umas referências para você. Você falou da Sabesp, você falou da CETESB, e olha como o nosso caminho, em alguns momentos, se cruzaram com certeza. sim, Nós não se conhecemos hoje. Eu tenho certeza sim. porque eu já estou há algum tempo, você também está há algum tempo na área, no Aham, setor. sim, Você trabalhou em empresas que eu já palestrei na Sabesp, na CETESB, eu já fui em eventos, abertura de evento da CETESB, representando o Sindicato dos Fabricantes de EPI da época, a FAP. Eu vou te contar uma particularidade. Eu sou formado em administração pública sim, aham, e sou técnico em segurança do trabalho e aham, tenho várias especializações na área de projetos, principalmente voltados sim, à questão de NR35, a questão de projetos de altura. aham, Mas lá no começo da minha carreira, quando eu ainda, vamos dizer assim, estava querendo sim, começar a ser conhecido, aham, eu tinha um domínio interessante sobre equipamentos de proteção individual. Eu era uma das pessoas, para aquela época que não se tinha internet, não se tinha base de pesquisa, sim, praticamente a norma DIN, norma ANSI só encontrava dentro da Fundacentro, lá onde é a biblioteca da Fundacentro. sim, E eu recorri muito lá, eu aham, sempre ia, tinha o cuidado de ler, entender, questionava o pessoal do laboratório da Fundacentro, na própria Protim, onde eu trabalhei, tinha alguns colegas que tinham conhecimento muito, muito sim, avançado na parte de conhecimento sobre testes de EPI, e eu aham, me especializei nisso, foi até onde me levou a sim, fazer muita palestra. Mas uma oportunidade, fui convidado pela FEI, no curso de Engenharia de Segurança, na aham, pós, para mim fazer justamente
como se fosse uma apresentação geral sobre como é testado os EPIs, enfim, Ah, que legal. falar de resistência, tudo Aham, mais. E passado, eu fui, fiz com sim. muita honra num dia de semana. E passado um mês, uma pessoa do RH da FAAP me ligou Aham. e ela me chamou de professor. Não, Ai, nunca fui, que não tive gostoso. essa honra. Ela disse, professor, o senhor tem que passar aqui no RH para receber seu salário. Eu achei estranho, falei, mas de onde você está falando? Ela falou da FEI, É, da FAAP, desculpa. E eu peguei, então fui até a FAAP, cheguei lá, tinha um olerite. Eu guardo até hoje, tá? Se eu soubesse, eu olha. teria trazido. Eu guardo esse olerite que estava lá, a aula, me pagaram, e lá estava o professor, tudo mais. Ai, que E eu tenho delícia. um olerite de professor da FAAP, olha a honra, né? Ai, que Então, delícia. que bacana que a gente possa, assim, ver É, que as nossas histórias se cruzam em muitas coisas, né? E na área de educação, você falou de um tema e falou de muitos, mas eu queria falar um pouquinho sobre ergonomia e eu vou te dizer o porquê. Eu, sim. eu hoje sou paulista, Aham, morei em Santo André, morei lá perto da Pirelli, então a aham, gente com certeza se cruzou no caminho. Mas eu estou em Santa Catarina há 20 anos e moro numa cidade bastante evoluída, Jaraguá do Sul. sim. É uma cidade de muitas oportunidades, onde a indústria têxtil muito forte, Ah, além da sim. metal mecânica. É, Então você falou, né, principalmente essa questão de algumas engenharias que você está à frente, né, a aham, engenharia de têxtil, por exemplo, produção é muito forte lá na nossa aham, região. Mas a ergonomia é uma preocupação, onde vocês, logicamente, em toda aham, atividade repetitiva, e não é diferente no setor têxtil, sim. existe, querendo ou não, uma grande preocupação. Hoje, a cidade de Jaraguá do Sul, ela já tem programas muito mais definidos Aham, quanto a isso. Então, sim. desde o poder público já tem programas mais definidos, o próprio Sistema S se preocupa, a própria federação Sim. lá, que é, no caso, a Associação Comercial e Industrial da cidade, Aham, ela também tem os núcleos e tem a questão ergonomia. aham, Então, se a gente pensar hoje, nós temos muito menos trabalhadores que sofrem com as sim. lesões do que É, tivemos no passado, uhum, até pela falta de conhecimento sim, do próprio tema. As pessoas trabalharam muitos sim. anos em formas repetitivas, sem ter exercícios compensatórios, enfim, tudo aquilo que muitas coisas foram implantadas. Fale um pouquinho para mim. O que é ergonomia hoje para você e para o futuro dessas pessoas que estão ainda em atividades repetitivas? Ah, eu digo para ti a seguinte questão, de que ergonomia sempre vai ser um desafio, uma vez que depende da atitude de cada indivíduo de fazer com que consiga realizar a sua atividade, reduzindo a possibilidade com que ele tenha um agravo à sua saúde. Mas a atualização das normas regulamentadoras tem permitido com que as boas práticas sejam colocadas em prática. E uma delas é justamente a análise ergonômica de trabalho preliminar, onde a empresa, tudo que a empresa vinha fazendo em termos de colocação de acessórios, de permitir com que haja pausas para que pudesse reduzir essa possibilidade, isso está fazendo com que hoje isso possa ser apresentado a uma auditoria fiscal do trabalho que consegue enxergar os benefícios decorrentes dessas ações preliminares que as empresas têm feito. Então, eu vejo com bons olhos os projetos que têm sido realizados desde a concepção do projeto, porque sistemas de gestão baseados, por exemplo, em programas japoneses, como é o caso do TPM, tem um pilar específico que trabalha as questões de segurança e meio ambiente. Então, desde a concepção de novos projetos, você já consegue incorporar a temática de segurança na concepção dessas novas ideias, que Hum, faz com que esses projetos já nasçam de uma forma mais adequada a reduzir a possibilidade com que venha a ocorrer um agravo à saúde do trabalhador. entendi. E é interessante porque nessa formatação nova, dessa nova redação das normas regulamentadoras, uma delas, inclusive, é a própria NR1, onde trouxe esse desenho que, a meu ver, era muito necessário
trazer o desenho de um sistema de gestão que pudesse incorporar as demais normas regulamentadoras como mecanismo de controle para os riscos ocupacionais avaliados decorrentes do gerenciamento de riscos ocupacionais. E isso faz com que hoje esse olhar sistêmico possa trazer benefícios para a empresa como um todo. Ou seja, hoje, o pessoal que trabalha, nós que trabalhamos na área de segurança, temos que efetivamente sair da caixinha do SESMIT, porque saindo da caixinha do SESMIT e tendo alianças dentro da empresa focadas no negócio, faz com que você consiga alcançar os objetivos estratégicos da companhia. Eu digo isso porque a questão de ergonomia é um pontinho que a gente enxerga na parte superior de um iceberg. Mas, na verdade, a base do iceberg, ela se faz a partir do momento que os profissionais da área de segurança conseguem enxergar o seu papel dentro do negócio da companhia. Por exemplo, a ocorrência de um acidente do trabalho. A ocorrência de um acidente do trabalho vai fazer com que a empresa ela tenha um gasto financeiro decorrente de uma possível indenização. Pode fazer com que haja, por exemplo, um risco reputacional, pode fazer com que tenha um risco social decorrente desse acidente do trabalho, pode fazer com que haja uma parada de produção, parada de processo. Então, enxergar a área de segurança muito além do que preconiza as normas regulamentadoras, e uma delas, a parte de ergonomia, vai fazer com que a área de segurança, de fato, seja um valor e não uma prioridade dentro das organizações. Entendi. O e-social, qual é o papel dele nessa questão da ergonomia? Ele tem alguma coisa, ou você acha que, no caso, a NR1 ela faz esse papel? O que você me diz? Por exemplo, dizem que o e-social se tornou o Big Brother da segurança. É verdade, é verdade. Isso é bom para isso? Na Um verdade, efeito prático, né? pois é, na verdade, o e-social ele tem algumas vertentes, né? Ele é um sistema que permite com que a empresa coloque num único sistema todas as suas informações. Então, você não vai ter, por exemplo, um sistema para o RH, um sistema para a área de segurança, um sistema para a área de produção. Não, é um único sistema que você consegue alimentar vários dados. Mas, por outro lado, né, Carlos? Dados. A partir do momento que você colocou os dados da sua empresa ali, eles também são olhados por outras partes interessadas, como, por exemplo, do Ministério do Trabalho e Emprego em relação à condução das suas auditorias fiscais. Exatamente. Então, de que forma as empresas estão alimentando esse programa e-social? E de que forma essas informações elas estão sendo tratadas? Eu coloco isso porque um amigo nosso em comum, o Gianfranco Pampalon, eu tive a honra de conhecê-lo quando eu fui eleita por uma das turmas de pós-graduação da Unip. Eu fui reconhecida patrona de uma das turmas. Eu fui patronesse. É interessante esse termo, né? Mas na verdade o patrono quando é o gênero masculino e patronesse quando é o gênero feminino. E eu fui eleita patronesse de 3 turmas de Engenharia de Segurança do Trabalho, da pós-graduação, que me deixou muito contente, uma vez que é o reconhecimento do trabalho que eu realizo, né? Ou seja, minha aula não é teórica, minha aula ela é teoria e prática, onde eu trago a minha vivência, a minha experiência de chão de fábrica para poder agregar na formação desses novos engenheiros. E aí, Carlos, eu tive a felicidade de, quando eu estava recebendo esse reconhecimento, na plateia estava o Gianfranco. Entendi. Quando terminou
o reconhecimento, recebi o meu prêmio e tudo mais, ele se aproximou e falou: Puxa vida, como eu queria conhecer esta profissional. E desde Desmonta a então, gente. pois é, e desde então a gente tem feito vários trabalhos em É conjunto. É verdade. uma pessoa assim, incrível como pessoa, é um Ser profissional, humano. um ser humano maravilhoso, um profissional que não segura informação, ao contrário. Então, É. acho que isso nos aproximou também, né? Porque eu também sou da mesma forma, você também é. Você é uma pessoa que transborda conhecimento e não segura, porque antigamente a Tinha, gestão era né? antiga, né? É, Todo mundo achava de que eu vou ter poder se eu sim. segurar a informação, né? É. Mas não, a gente pensa junto, Muda as coisas, né? muda. E É aí, verdade. eu e o Gianfranco, a gente faz É. hoje a gente oferece um treinamento da NR1, aonde ele traz o olhar dele do gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de riscos com o olhar do auditor fiscal, e eu trabalho com a implantação do sistema de gestão de segurança em aderência à ISO 45001. Ok. Porque, na verdade, a base dessa nova redação é justamente a ISO Sim, sim. 45001. Ela serviu de base, né, em tudo isso, né? Serviu de Quando base. ela já chegou causando, né? Foi, Que realmente, foi. assim, ela era muito à frente do tempo dela, na minha É, opinião. Para aquele momento da segurança era. é, Né? E você falou, né, do Jean. O Jean é um caso à parte, é porque verdade, né? eu sempre digo, primeiro, quando você vai num evento e o Jean, normalmente ele abre o evento e na sequência a gente faz a palestra. Então ele já leva, como diz a régua lá para cima, te Verdade. joga uma responsabilidade que você vem na sequência dele. Depois não é só isso, eu sempre digo, o mais difícil para nós é quando o Jean te elogia em público. É, Porque aí a tua responsabilidade fica maior ainda. é. O Jean é uma pessoa muito assediada no mercado. Onde você vai com o Jean, eu tive a satisfação de viajar a alguns lugares do Brasil com ele fazendo Aham. workshop. Só paramos devido à pandemia, mas a gente estava num ritmo bom. Sim. Então nós viajamos a alguns estados e é a coisa mais deliciosa do mundo, né? É, Porque você chega com o Papa, eu sempre digo que ele é o Papa da segurança. Então você para, chega no lugar, todo mundo foca pro lado dele, então te tira a responsabilidade também, né, por um momento. Depois ele te chama para a responsabilidade. E o Jean, você vê como as histórias. O Jean é um caso simples, né? Eu, na verdade, conheci o Jean em 2012, foi pouquinho antes da norma ser olha só. editada. E foi porque eu fui a Porto Alegre para buscar informações para uma proposta da empresa que eu era o gestor. Aham. A empresa queria montar uma empresa de serviço e eu fui conhecer uma empresa de treinamentos em Porto Alegre, que Olha é, só. que é uma pessoa, inclusive, ela faz muito evento lá na região do Rio Grande do Sul. E o Jean tinha sido contratado para fazer 2 dias de palestra, então eram uns temas Sim. lá voltados à construção civil, que é o Aham. forte dele. É. E eu fui, fiquei lá na plateia, sentei na primeira cadeira, como sempre, falou demais, comecei a fazer muita pergunta. Aí nos intervalos a gente interagiu naturalmente, porque ele viu que era uma pessoa que estava interessada. E foi tão rápido a amizade que dali a gente já se conversou e eu peguei, perguntei para ele, disse, Sim. Jean, o que você acha que seria interessante uma empresa de serviços Ah, para Santa Catarina? E ele falou, olha, o interessante seria você abrir uma empresa de treinamentos, porque a partir do ano que vem vai editar a norma, vem com muita coisa de treinamento e a maioria dos NRs vão passar por alterações e a parte de treinamento vai ser uma parte muito cobrada. sim. Então, monte uma empresa de treinamento. Aí eu brinquei com ele e disse assim, tá, eu posso montar, mas só que no dia da inauguração você vai ter que ir na inauguração. Para que eu fui falar isso, né? Aí ele Aí, foi. no 31 de maio daquele ano seguinte, ele estava lá, participou do coquetel de Que abertura, gostoso, e a né? primeira aula de NR35, às 8 da manhã do dia seguinte, eu achei que ele já ia embora, ele me aparece e senta na primeira cadeira, e eu sou Ai, meu o cara Deus. que foi dar o curso da NR35. Então, a honra que eu tive do Jean É, estar ali na minha primeira palestra, aula de que gostoso. NR35. Aí ele ficou, depois eu chamei ele comigo ali, a É, responsabilidade. Ficamos juntos, dividindo ali o é. palco ali com o público que estava. E fomos um dia maravilhoso, e a partir dali Jean se transformou num grande amigo, graças a Deus, me ensinou Certeza. muito, aprendo muito com ele. Sempre que a gente precisa, manda uma mensagem, Jean, estou precisando de uma informação, estou sendo É, questionado, e ele está sempre pronto, né? exatamente. E com certeza vai estar conosco aqui num momento. E a questão que eu queria também te falar, Ana, você falou sobre NRs.
Em 78, 28 normas regulamentadoras, através da portaria 3214, aí fica lá uma lacuna enorme e não se faz mais NRs. De repente, saímos para 29 e chegamos hoje na 38. Houve um período curto para isso, graças a Deus, que ficou gessado muito tempo. Sim. E eu, que leio muito NRs, sempre gostei de ler, mesmo as NRs que não estão diretamente ligadas à minha atividade, mas tive a oportunidade de ler Sim. a 29 da área portuária, porque Sim. eu atuo com o pessoal de Sim. portos, então a gente está sempre procurando ler. E o que eu noto hoje, quando vem uma NR nova, e ela volta na ergonomia. Por exemplo, a 36, ela foi fundamental Sim. para o setor de abate e processamento de carne, Exatamente. porque já não dava mais, né? Se a gente pegar hoje o histórico do Ministério do Trabalho, Nossa, as estatísticas, deve ser triste. assustador. É triste, né? Porque realmente é um setor onde a esteira não parava e o esforço, além de ele ser repetitivo, era um esforço era um esforço. O corte, o processamento de carne. Esses dias mesmo eu fui fazer um trabalho, eu montei linhas de vida em toda uma planta de abate de bovinos. Então, no mato, em Tocantins, desde a entrada do animal até a saída dele já dentro de caixa. Então, fiquei lá por 15 dias no horário todo de abate, de processamento, imaginando onde colocar a linha de vida, porque tem muita esteira, o pessoal faz manutenção em cima das esteiras. Sim. Então, tive que ver muito. E, lógico, aquilo é uma atividade que, se não for muito bem tratada, o trabalhador, em tudo, né? Desde exercícios. Então, assim, o que tem hoje de moderno quando se pensa no aspecto físico da pessoa? O que se trabalha do corpo para poder compensar? Você tem, assim, estudos que as universidades estão fazendo? Tem alguém à frente disso? O que está muito em evidência agora, e é uma discussão bem latente, eu diria para ti, é com relação à inteligência artificial e a intensificar a troca do ser humano por robôs. Uhum. Ou seja, que isso traz uma maior produtividade e robô não tem queixas, né? Se a gente pensar num Sim. olhar diferente. O processo globalizado trouxe essa necessidade. Em relação ao ser humano, o que a gente tem trabalhado nesse sentido, né? De tudo que a gente implementa na área, determinando procedimentos, fazendo treinamentos, DDS, tem empresas que têm até a missa, né, de manhã, fazendo tudo que você possa imaginar. E mesmo assim, a gente tem ocorrências voltado a lesões osteomusculares, a gente tem sempre buscado fazer com que tivesse um acompanhamento mais próximo do trabalho realizado. E associado a isso, tem algumas metodologias que fazem com que a gente avalie os ciclos de produção. Os ciclos de produção, eles avaliam se você tiver abaixo de 30 segundos cada ciclo de produção, imediatamente se caracteriza como algo risco grave iminente, você tem que parar a atividade e repensar a forma como você vai startar aquela atividade, uma vez que está na iminência de desenvolver um agravo à saúde desse indivíduo. Então, você tem que parar. Você tem que parar e repensar o modus operandi da forma como está sendo realizada aquela atividade. A gente tem percebido na prática, Carlos, não sei se você também tem se deparado com essa constatação. A partir do momento que essa NR1 ela trouxe a necessidade de ter esse olhar sistêmico, fez também com que os profissionais da área tivessem que se atualizar na questão conceitual. E a gente percebe de que alguns profissionais ainda insistem, lamentavelmente, de achar de que o GRO, o PGR, é somente uma troca de sigla em referência ao antigo PPRA. Que na prática a gente sabe que não é, justamente porque a classificação dos riscos, de acordo com a portaria 25 de 94, ela deixou de ter
essa obrigatoriedade se transformando numa recomendação, uma vez que a sua definição ficou desalinhada com o conceito atual do que é um perigo e do que é um risco ocupacional. Então, na prática, a gente tem percebido de que as empresas têm ido por um caminho mais curto, porém estão sendo duramente auditadas pela fiscalização e estão sendo autuadas por constatar a irregularidade em relação ao conceito. Eu digo isso, por exemplo, em relação à questão de você definir uma ação voltada à questão ergonômica sem ter identificado previamente quais seriam os perigos associados a cada tarefa, não a cada atividade do processo, mas a cada tarefa, que você consiga entrar nos detalhes de um processo para que no PGR você consiga determinar uma ação efetiva para reduzir a probabilidade de ocorrência de um agravo à saúde do trabalhador. E na construção do gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente tem que se deparado com erros crassos em relação à questão conceitual. Ora, se o profissional que está implantando, elaborando o gerenciamento de riscos ocupacionais, acha que energia, eletricidade é um risco, então ele já está nascendo errado. Ele já está nascendo errado. E nascendo errado, na hora de determinar a ação no PGR, vai continuar errado da mesma forma. Então, essa mudança cultural do nosso meio faz com que as pessoas que ainda estão entendendo de que se trata de um PPRA, está fazendo com que efetivamente você não tenha o resultado necessário na ponta, que é justamente junto ao trabalhador. Entendi. E para a gente mudar essa forma de trabalhar, primeiro, você tem que sair da sua cadeira, você tem que estar junto no posto de trabalho e ter uma linguagem mais acessível para esse trabalhador, para que ele possa te entender. Eu me lembro que num determinado momento da minha carreira, eu virei para um profissional e disse assim, qual que é a profundidade desse tanque? Aí ele ficou olhando assim para mim com uma cara de, o que essa mulher tá falando? O meu colega virou e falou assim, não é profundidade, é fundura. Qual que é a fundura desse tanque? Enquanto a gente não conseguir se fazer entender, os acidentes vão continuar existindo. Além disso, o pessoal do SESMIT tem que começar a entender de que segurança tem que sair fora da caixinha do SESMIT. Tem que começar a entender de que segurança tem que trabalhar dentro de um contexto de sistema de gestão. Você aplicar normas regulamentadoras de forma isolada vai fazer com que a gente continue só registrando acidentes. Uma colega nossa do nosso meio me chegou da seguinte forma e disse assim, Ana, eu recebi um feedback de um CEO de uma empresa multinacional que estava muito chateado, dizendo assim, o que acontece com o pessoal da área de segurança que não me dá o resultado que eu preciso? E ela disse para ele assim, mas como assim? Olha, em menos de um ano eu vou ter que trocar o gestor da área do SESMIT pela terceira vez. Porque ele chegou, ele é extremamente reativo, ele não se comunica com todas as pessoas da área, ele trabalha sozinho. O que acontece que a gente não consegue achar um profissional da área de segurança para ter essa interface com as outras áreas? E olha, Carlos, isso faz com que a gente realmente não se certifique de que, de fato, o que a gente faz é o caminho. Primeiro, tem que sair da minha caixinha. Segundo, eu tenho que ter alianças das outras áreas.
Terceiro, eu tenho que chegar para o diretor industrial e perguntar para ele: o que que a gente pode fazer juntos? Vamos somar. Quais são os seus principais gaps que você tem na área industrial? E quarto, que eu acho que é assim, olha, é uma coisa inacreditável ainda o nosso mercado achar de que nós que trabalhamos na área de segurança somos fiscais. Ah, o pessoal vai fiscalizar se o pessoal está usando EPI. Gente, que Bem-vindo técnico, isso? coloca o óculos, já Não passou, é? tira o óculos. Isso, né? Sim. Nós não somos É. fiscais, nós estamos ali justamente para apoiar a linha da organização, porque nós temos o conhecimento para fazer com que as atividades sejam realizadas de forma segura. Nós temos que ter uma escuta ativa, nós temos que entender quais são as aflições do trabalhador, mas no posto de trabalho dele. Nós temos que ouvi-los. E para isso, não é ficando atrás de um computador que a gente vai conseguir resolver. Coletar dados em computador. Aham. Eu abomino aquela placa. Estamos há tantos dias sem Uhum. acidentes. Uhum. Eu tive uma liderança, um diretor muito querido na Dupont, Joaquim Carlos Ferreira. E ele um dia ele chegou e disse assim: olha, se você, quando for fazer suas viagens, estiver adentrando uma aeronave e estiver escrito: estamos a tantas horas de voo sem acidentes, sai correndo, porque estatisticamente pode ser ali que vai cair o voo. Existe a expectativa, né? Pois é. Sim, Ou seja, né? Daí você começa a entender. Na verdade, eu só fui entender o que é segurança, Carlos, quando eu entrei na Dupont. sim. É. A influência que, quando, vamos dizer, lá atrás, quando era um vendedor que carregava uma pastinha, a Isso, diferença entre você fazer uma visita numa empresa multinacional, uma sim, Dupont, uma BASF, que eu tive é, o prazer de conhecer, e você, às vezes, ir numa empresa sim, nacional, que infelizmente a mentalidade era outra, né? é, Naquela época a gente praticamente vendia EPI pois é, quando a empresa tinha influências de fora, senão pois era é. muito difícil. Mas olha assim, eu fui aqui anotando, né, Ana? Porque você é a confirmação daquilo que eu penso na área da segurança. Por que que a segurança é tão difícil de a gente conseguir resultados, né? Eu sempre falo, até confidenciei para você aqui antes de começar. Sim, Eu tenho um lado que é muito prazeroso, eu me sinto muito bem realizado nesse setor, né? Mas de outro lado, eu tenho as frustrações, como todo ser humano tem, porque uhum, eu investi minha vida nisso. sim, E eu acho que a educação que se propõe na área de segurança do trabalho, ela é equivocada, bastante. é, Tem coisas boas, como tudo na vida tem. Eu vou começar desde o início, técnico de segurança, o curso técnico de é, segurança. Não dá mais para ser como se fosse um colou e copiou. é, Como que a gente pode pensar que em um ano e meio alguém recebe um diploma, sim, vai para dentro de uma empresa que tem N cenários, com formações, que você teria que ter formações específicas. sim, O médico, ele é um médico, por exemplo, hoje um clínico geral, mas sim, quando você tem uma determinada anomalia, ele te encaminha para um especialista. ah, Não existe o curso técnico de segurança que te capacita na área, por exemplo, vamos falar na área do alimento, é, no agronegócio, que sim, eu atuo muito fortemente sim, hoje. Eu penso, esse é um sonho meu, sim, que ainda um dia os cursos de cibersegurança vai ter uma carga, sim, mas chegar lá no meio do caminho vai ter que ter dividido. ah, sim, Eu quero me especializar, posso até fazer 10 sim, diferentes, mas eu tenho que ter sim, especializações. Agora a pessoa sai, perante a lei, se eu tenho um diploma de técnico é, de segurança, eu posso atuar em todos os setores. é verdade, E aí eu chego numa empresa, eu vou lá para a empresa cumprir a lei. Eu tenho um profissional, porque está é, lá na tabela, é, e aí está tudo certo, o fiscal vai chegar, e a minha empresa cumpre porque tem um técnico. Só que essa pessoa é uma figura totalmente, ele é figurativo dentro da empresa, ele não é, contribui. E aí nós vamos se distanciando e o acidente vai ficando mais perto de acontecer. verdade, E isso é um ponto que eu acho. Então a formação é ruim,
E aí eu acho que hoje nós temos curso à distância, nós temos, independente do curso se é à distância ou não, mas a qualidade do conteúdo, os cursos presenciais continuam os mesmos, não muda. Você vai ver, por exemplo, já tem vaga para professor do curso de técnico de segurança. O valor que se paga para um professor, a formação desse professor é mínima, porque se o profissional não ganha bem, como ele consegue se reciclar? Exatamente. Você, no fim, mais para frente, a gente vai falar sobre mestrado, doutorado. Você sabe quanto custa hoje para você ser um pós, um doutorado, um mestrado? Sim. E de onde você vai tirar esse investimento? Então, como uma escola quer ter um professor de qualidade, para ter um aluno que saia com qualidade, se ela paga mal, se esse profissional não pode se reciclar? Hoje assim, você vê certos cursos, eu converso com alguns colegas, eu falo, o que você está fazendo? Ele fala, à noite eu dou aula no curso. Mas você percebe que ele não tem conteúdo para dar uma aula. Então, eu acho que é uma responsabilidade que as pessoas não podem assumir só por dinheiro. Então, esse é um problema. O papel do governo. Esse é um papel triste. Esse papel governamental, seja direita, esquerda, aqui não estamos para falar disso, ele é triste. Quantas campanhas efetivamente nós vimos? Em alguns momentos vem aquelas campanhas, somem, são mal feitas, não conversam com as pessoas que têm conhecimento, fazem campanhas sem saber exatamente qual é o foco que se quer, então não se atinge nada. Porque eu fico imaginando, tudo que você falou, como que nós vamos fazer que esse profissional hoje tenha qualidade se o próprio governo não investe nisso? Então, vamos dizer... Vamos falar do sistema S, mas o sistema S ele é o reflexo de todos os outros sistemas. Então, seja escolas particulares, seja o sistema S, falta muito. Está muito longe da realidade. Eu vou fazer como um crítico, eu posso. O sistema S, como qualquer escola hoje que forma técnicos em segurança do trabalho, elas estão desatualizadas pelo que está hoje o mercado, do desafio. A gente hoje espera o Ministério do Trabalho mostrar uma estatística que já temos lá 100 pessoas doentes numa determinada atividade para depois buscar a resposta. Quando veio a nanotecnologia, eu li, há muitos anos atrás, se eu não me engano, uma matéria na revista Proteção, na CIPA, que alguém dizia assim, muito bem, a nanotecnologia vem para mudar o mundo das telecomunicações e muitas outras coisas. Quais são os efeitos da nanotecnologia? Depois a gente vê. Nós primeiros inventamos as coisas, colocamos em prática para depois ver o que o trabalhador vai sofrer de reação. Quando é que nós vamos acabar com isso? Não existem leis para isso também. Você inventa coisas, você cria inovação o tempo todo. Temos especialistas para isso, mas não se lembra do ser humano que vai operar essas atividades, essas inovações. Então a gente vai se afastando cada vez mais. E o que a gente encontra dentro das empresas? Essa distância. Depois você pega as empresas, por exemplo, de saúde ocupacional. Aquelas que, na maioria, você não tem um SESMIT nas empresas. Você depende de um terceiro. Essas empresas estão preparadas? Eu posso dizer assim, que a gente vê laudos da dó. Laudos colou e copiou. Você consegue ler um laudo que ele coloca lá uma atividade que não tem naquela empresa. Por quê? Ele pegou de uma outra. Qual é a fiscalização sobre as empresas de saúde ocupacional? Nós não temos. Então, veja, falta o governo. Falta o governo para educar, falta o governo para fiscalizar. Mas eu acho que o governo, antes de fiscalizar, ele precisa educar. Não adianta também jogar só a responsabilidade sobre as empresas. Porque, veja bem, como que uma empresa ou uma escola ela pode se modernizar? Ela precisa ter incentivo. Então o governo coloca dinheiro para muitas coisas, mas a gente não vê dinheiro na educação, por exemplo, na área de segurança do trabalho. Você não vê facilidade do empresário ir lá e buscar um recurso para poder fazer capacitações. Então todo mundo sofre. Eu, por um momento, quando a nossa empresa surgiu, no caso a época era Bergo, nós durante 5 anos trabalhamos com treinamentos. E nós sofrimos uma concorrência desleal de algumas instituições que vamos chamar governamentais, que tinham verbas do governo para poder atuar naquela área e colocavam os cursos a um valor muito baixo, porque tinham subsídios governamentais, a gente não tinha, então... Só que eu não queria ter do meu lado profissionais que não tivessem qualidade. Então, eu procurei em Jaraguá do Sul e achei profissionais, engenheiros de formação que eram pessoas que realmente tinham o que acrescentar. Então, meu instrutor de NR12 era um engenheiro mecânico que tinha conhecimento, assim era do setor elétrico e de outras atividades. Mas eu paguei também um preço para isso.
porque não tinha apoio. Então, é assim, eu sei que é muito difícil para você que está no meio da educação falar sobre isso, mas eu vejo que o problema crônico que nós temos hoje é a falta de foco do próprio governo. O país não pensa segurança do trabalho e, portanto, todo mundo que está abaixo do governo, somos todos nós, né? As empresas, entidades, sofrem de uma forma igualitária. E aí é um trabalho incansável, e nós vamos continuar, porque somos sonhadores e queremos continuar. Mas eu sei que poderia ser muito facilitado tudo isso, Sim. se houvesse realmente investimentos. E aí eu gostaria que você, dentro do teu conhecimento muito maior do que o meu, falasse um pouco. Não, mas é verdadeiro. Eu queria que você falasse sobre assédio moral, que hoje é um tema muito triste no nosso país, e também a saúde mental do trabalhador. E aí eu vou emendar, porque aí você pode trabalhar. Nós já vimos com a saúde mental comprometida. Sim. O ser humano, de forma geral, por uma série de coisas. Vamos pensar na tecnologia. Eu digo que um século não é mais 100 anos, é 10 anos. Então a velocidade do mundo fez com que o ser humano também perdesse referências, né? E aí veio o isolamento devido à Covid. O que você está sentindo, então, de saúde mental, assédio, aí veio a Covid, o que essa mistura toda está... Entendi. Porque as empresas estão doentes. Quando eu digo as empresas, as pessoas. E também temos que colocar esse ingrediente, infelizmente, na nossa discussão. E eu sei que você pode contribuir. Com certeza. Olha, Carlos, a questão da formação, eu diria assim, desde quando foram regulamentadas as normas, a formação em engenharia de segurança do trabalho e o próprio conteúdo para técnico de segurança do trabalho foi moldado em cerca de 15, 16 disciplinas para engenheiro de segurança do trabalho. Foram definidas lá atrás, em 78, 80, quais seriam a carga horária de cada uma delas, e desde então vem sendo trabalhado dessa forma. Eu colaboro em outras universidades para o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, e devo dizer a você de que as tentativas de fazer com que você consiga inserir conhecimentos, conceitos atualizados são muitas, principalmente porque hoje nós temos o ISD, e o ISD é um propósito das companhias que buscam efetivamente ter um equilíbrio dos seus investimentos focados nas questões ambientais, sociais e econômicas. E não é um modismo. Cada vez mais a gente percebe de que a temática de segurança e saúde, ela está no eixo social. E no eixo social faz com que as empresas efetivamente tenham que demonstrar o que elas estão fazendo com os investimentos que elas têm recebido. Por exemplo, do BNDES e do Banco Mundial. Então, hoje, o mundo ele está focado, eu digo mundo, não digo só Brasil, ele está focado no propósito do ISD, e dentro do ISD, do S, você tem a segurança. Então, não tem mais espaço para empresas de excelência fazerem o mesmice, o arroz com feijão em relação à área de segurança. Não dá mais para a gente pensar, puxa, eu tenho que gastar tudo isso em EPIs? Não, não é gastar, você está investindo. Porque se ocorrer um acidente do trabalho, o próprio INSS que vai pagar as verbas para o acidentado ou para a viúva desse acidentado, vai entrar com uma ação regressa acidentária, e isso vai custar muito caro para a empresa. Mas os cursos de engenharia de segurança e de técnico de segurança não se atualizaram em relação a essas necessidades do mercado. Então, o técnico e o engenheiro, quando ele sai,
Ele sai pronto com aquele conteúdo todo teórico, mas ele não está conseguindo ter eco junto aos tomadores de decisão dentro das empresas, justamente porque a argumentação deles é falha. Dizer, não, precisa comprar IPI, porque senão a gente vai sofrer fiscalização. Me diz quantas vezes o auditor fiscal do trabalho veio aqui? Ah, nenhuma nos últimos 5 anos, então não vou comprar nenhum EPI. Tem que fazer adequação, apreciação de riscos em máquina, tem que fazer adequação da máquina. Quantas auditorias fiscais existiram aqui para verificar a NR12? Ah, foi uma só? O que ele constatou? Só foi isso? Então também não vou fazer adequação nenhuma. Ou seja, a forma como a gente tem que abordar a segurança tem que ser diferente. E os cursos, lamentavelmente, eles não se atualizaram em relação a isso. Eu digo isso porque numa das universidades, eu fui responsável por lecionar uma disciplina que era a proteção do meio ambiente. Olha só. Bom, para falar sobre proteção do meio ambiente hoje, necessariamente eu tenho que ensinar o estudante, o graduado, a entender de que o que é gestão de riscos corporativos. Como é que entra a temática do risco ambiental dentro do negócio da empresa? Para aí sim entrar com um sistema de gestão ambiental, com boas práticas ambientais, como é que se faz gestão de resíduos, tratamento de efluentes, emissões, mas enquanto ele não enxergar que aquilo pode ser um risco que pode afetar o negócio da empresa, a empresa não vai fazer. Ela só vai fazer se tiver, por exemplo, um cliente que te peça, olha, eu preciso do seu certificado em aderência à ISO 14001. Ah, eu preciso do seu certificado em relação à ISO 45001 do Sistema de Gestão de Segurança. Senão, do contrário, ele não vai fazer. Então, tem um gap muito grande em relação à formação, sim. E para piorar mais ainda, vamos colocar um pouquinho mais de pimenta na nossa feijoada, Carlos? Infelizmente, agora tem lugares que estão oferecendo por 360 horas. Ou seja, pelo sistema Confea-CREA, o mínimo são 600 horas. Então, o que vai acontecer com esse profissional? Ele está pagando pouco, está estudando pouco, e na hora que ele tiver com o diploma, que credibilidade ele vai dar para a empresa que possivelmente vai contratá-lo? E aí a gente cai no looping. Não, a empresa só precisa de alguém para cumprir a NR4. Olha, você não precisa nem aparecer aqui, mas eu preciso do seu nome, eu preciso do seu CREA para poder compor o meu SESMIT. Deixar uma mesa só com uma foto sua, a mesa dele é essa aqui. Exatamente. E enquanto existirem colegas que se sujeitam a isso, e isso piorou muito, lamentavelmente, por conta da pandemia. A pandemia de Covid-19 foi um desastre global. Sim. Que fez com que as pessoas perdessem os seus empregos e entrassem no caminho da informalidade. Então, hoje, você deve estar se deparando com isso também. Muito. Olha, para eu poder treinar a CIPA, que agora é de acordo com o grau de risco. O grau de risco é 1. Ah, é 1? Beleza, então 8 horas de treinamento. Tá bom, posso fazer por R$200. Uhum. Gente, então qual é o valor que está sendo dado ao profissional da área de segurança? Acaba se sujeitando por conta desse pós-pandemia Covid-19, que foi uma lástima, mas isso não foi só no Brasil, isso é mundial. Teve um revés em relação às posições formais e as pessoas foram para a informalidade. Vou abrir um parêntese, porque Claro. nós vamos avançar no seguinte. Eu quero entrar em assédio e saúde mental. Sim. Porém, me lembrei de um detalhe que eu acho que vale a pena a gente abordar nesse momento. Duas coisas que aconteceram. O Pronatec, quando o governo Sim. fez o sistema... O Pronatec, ele foi uma tragédia tão grande, mas foi tão grande porque foi mal planejado. Sim. Se eles tivessem direcionado esse recurso para capacitar profissionais do nosso setor para poder fazer o agente multiplicador, teria Sim. ido muito bem. Sim. Falo isso para você
Eu fui convidado 2 vezes. A terceira eu recusei, não fui mais. Eu fui Aham. 2 vezes pela amizade com a professora. Uma determinada unidade do Sistema S tinha o Pronatec e tinha o curso técnico de segurança do trabalho. Tá. Então eu fui convidado para fazer uma palestra. Um auditório lotado, as turmas estavam carregadas, e aí eu vi que a maioria estava dormindo e teve uma pessoa, uma moça, que não, eu tinha assim iniciado, eu não estava assim 10 minutos falando, Sei. ela levantou a mão, a professora estava junto comigo ali ao lado, a professora falou, eu achei estranho, não tinha nem desenvolvido nada para ela estar fazendo pergunta, mas, né, ela levantou a mão, a professora falou, ah, pois não, né? Ela disse assim, que horas que vai ser o intervalo? Ai, meu Deus. E aí a professora me pediu desculpa, Nossa. eu contornei e continuei. Mas aí eu fiquei curioso de saber. Quando parou o intervalo, eu fui conversar com uma garota, 18, 19 anos, e eu perguntei para ela, eu falei, por que você está fazendo o curso em Tec Segurança? Ela falou, porque meu pai e minha mãe vieram aqui e perguntaram qual é o curso que estava a vaga aberta. Por causa do Pronatec, as Ah, pessoas não meu tinham que investir. Deus. Então eles Uhum. encheram Sim. o Sistema S de Aham. jovens que não tinham vocação para a nossa área e outras. Sim. Tinha cursos de várias. As pessoas não tinham vocação, ninguém perguntou. Aham. O pai e a mãe, para não deixar, às vezes, o jovem em casa, ele simplesmente foi lá, falou: o que, que tem vaga, o que Ai, está aberto a inscrição? E inscreveu essas pessoas. sei. Talvez alguns vão desistir, alguns, até por uma questão que já que está, fica, É, estão no mercado hoje. sim. Ou desempregado, ou está numa empresa só para poder assinar um documento e às vezes se comprometer. Então, eu vejo que o Pronatec, esse foi um dos problemas que ocorreram. Sim. Quando nós começamos a ministrar o treinamento da NR35, para você ter uma ideia, Sim. a primeira vaga nós vendemos por R$ 350, eu sempre conto essa Olha história. A só. primeira, então, É. era 8 horas, que foi É. determinado pela NR. Eu tinha uma equipe lá muito boa de trabalho, então a gente fazia 2 horas de parte teórica e 6 horas de prática. E quando nós paramos 4 anos depois, foi porque já estava lá em Santa Catarina R$ 19,90 a inscrição. Nossa, meu Eu, Deus. eu, eu cheguei a R$ 90, eu vim baixando, fui obrigado, mas quando cheguei a R$ 90, eu tinha um contrato com o Sinduscom de Ah, Florianópolis, sei. onde nós formamos muito da construção civil lá. 8.000 pessoas foram formadas por nós em NR35 naquela época. Olha. E sendo que parte da mão de obra era os haitianos, então tivemos inclusive Ah, um sim. diferencial para Sei. poder dar o treinamento. E quando chegou a R$ 90 foi o meu limite, então eu resolvi mudar. Foi aonde então Ah, surgiu sim. a empresa de instalação e Aham. hoje é a nossa realidade. Mas tudo isso, o mercado, infelizmente, nosso, ele puxa mais para baixo do que para cima. Então, Verdade. só esse parênteses, e aí eu queria voltar contigo. Se você quiser dividir, podemos fazer o seguinte. Fala um pouquinho dessa saúde mental do trabalhador, já que a É. Covid talvez destruiu um pouco mais do que já estava sendo destruído, né? É, com certeza. Eu acho que assim a trazer a multifuncionalidade dos profissionais tem sido um crescente em relação à baixa de saúde mental. E quando se instaurou a pandemia de Covid-19, que foi em março de 2020, nos primeiros 90 dias, obrigatoriamente nós tivemos que passar pelo isolamento social 100%. E a gente percebeu um agravo absurdo. De repente, as pessoas que não tinham uma base familiar se viram obrigadas a ter que conviver com os seus familiares 24 horas por dia. Cada, cada cômodo, digamos assim, foi transformado em EAD, né? E os agravos não ficaram só do ponto de vista mental, mas também ficaram em relação à questão física, porque as pessoas não tinham parada, então não tinha mais, não fazia pausa para o almoço, não levantava, não ia fazer suas necessidades fisiológicas, ou seja, né, eu acho que pelo menos os 3 primeiros meses que foi obrigatoriamente 100% do lockdown, fez com que as pessoas tivessem agravos que alguns ainda são irreversíveis, na minha visão. Vejo alguns estudantes, inclusive, de que se viram com síndrome do pânico, quadros de depressão,
ansiedade múltipla, pessoas que não sabem mais não realizar, por exemplo, uma reunião presencial, ou seja, eu vejo um retrocesso. Isolamento social mesmo. Totalmente um retrocesso, as pessoas não sabem mais se comunicar se não estiver atrás de uma tela, e mesmo assim, atrás da tela permite com que você feche a câmera. Uhum. Então, eu acho que esse ônus, tanto para as empresas quanto no meio acadêmico, foi um impacto muito grande. As pessoas de fato estão doentes, e elas estão doentes. Algumas você não consegue enxergar as patologias, mas, por exemplo, um profissional que tinha abaixo dele 5 liderados, num determinado momento ele teve um surto psicológico que teve que ser removido com ambulância. De tal impacto isso tem criado do ponto de vista mental nas pessoas. Então, os riscos psicossociais, eles foram agravados de uma forma absurda. E assim, Carlos, eu percebo que as empresas têm feito assim, a sala de descompressão. Então, você vai lá, você fica pulando, você escuta, Grita, você chora. grita, chora, você põe lá uma música Uhum. zen, você fica ali 1 hora, você tira um cochilo e depois você volta, viu? Depois você volta porque tem que continuar. Não acredito muito nessas salas de descompressão da forma como tem sido oferecido, porque parece que é um band-aid. Tá, Ou seja, não ok. está indo na causa, né? Da Uhum. causa que fez com que essas pessoas ficassem com esses problemas mentais. Eu te digo assim, Ana, quando veio a pandemia, uma coisa foi fundamental, quem tinha lar, Pois é, né? exatamente. Eu tinha, minha Já, família toda, meus filhos todos estavam eu bem também. com suas famílias e isso Exato. foi, passamos bem. Eu Primordial. posso dizer que no nosso seio familiar a gente não teve esse problema. Minha preocupação lá, isolado, era que os filhos tivessem algum problema. Que Exato. eu pensei por um momento, eu sou uma pessoa que Deus me deu um bom dom Sim, de sempre ser otimista, sim, procurar sempre puxar as coisas para frente, olhar sempre o lado, o sim. amanhã. Aham, Então eu sempre achava aham. que eu não iria ter problema durante a pandemia, por mais que ela durasse. E eu tinha a minha esposa do meu lado, que eu me preocupei muito com a saúde Sim, mental dela, porque professora, ela passou da aula sim, pela nossa, internet, horrível. e aí ela ficou 2 anos, até porque eu tinha um problema de doença, ela não podia ter contato lá fora, então ela Sim, também foi preservada, mesmo quando pôde voltar, ela não relaxou, e sim, nós ficamos quase que esse período sem poder sair de casa, um período grande. Mas a gente conseguiu fazer uma rotina isso, diferente. Então exato. nós achamos, eu comecei a descobrir minha casa, que eu não fiz a vida inteira, porque sou um viajante. É, Então eu fui e fiz o seguinte, agora eu vou descobrir cada cantinho da minha casa, é, então eu fiz isso, procurei sempre estar conversando com os é. filhos para poder passar também, ver como é que eles estavam. Eles também foram se descobrindo as suas casas e arrumaram um jeito. Sim, Não foi tão traumático para nossa família como foi para outras. sim, Graças a Deus, dentro da minha família, nós não tivemos perda da Covid. Nós sim. conseguimos Nós também passar não. ileso. E a É, gente viu do nosso lado pessoas, sim, infelizmente, perdendo a família inteira. Então, foi um momento complexo, mas eu sempre ficava pensando, e lá fora, e lá nas empresas, que já estava um caos. é. As pessoas, eu pensava muito assim, lá na empresa, que eu sou o gestor maior, Sim, nossa. como que vai ser que já era um conflito, porque eu sempre brincava, eu chegava de manhã, É, durante 2, 3 horas eu tinha que ficar lá como se fosse um psicólogo, sim, que as pessoas vêm de casa, traz todos os problemas, é. então você tem que chamar um por um, Ah, conversar, verdade. repor a pessoa no foco do É, trabalho para depois elas desenvolverem. é, Então eu perdia todo dia uma manhã para fazer esse trabalho antes da pandemia. sim, Depois da pandemia, o que aconteceu? A empresa não conseguiu fazer esse papel, porque eu fiquei fora. A empresa criou uma rotatividade que é muito maior do que a construção civil, que talvez é uma das maiores é rotatividades que nós verdade. temos. Então, as empresas se perderam. Hoje, quando nós vamos para o mercado, a gente se depara, realmente, a gente percebe, as empresas, as pessoas estão muito fragilizadas. Então, Tanto que, por é, uma época, as pessoas já não te atendiam mais. Era difícil alguém te atender, você ficar um tempo. Hoje, se você quiser ficar lá batendo um papo com o cliente, ele vai ficando.
porque as pessoas estão carentes, né? Então elas estão. verdade. A gente está voltando uma socialização que não tinha, É, mas também tem muita gente que já não consegue mais, né? é, Então, os temas são muitos, a gente já vai passando. Eu falei que esse podcast tinha que render, vai render, iria render muito, mas assim, eu queria 2 temas para a gente poder encerrar, né, até tá pelo ok. avançar do tempo. A questão do assédio moral, fala um pouquinho para mim, que depois eu quero encerrar falando da Ana novamente. Tá bom, tá ok. Vamos lá. O assédio moral e o assédio sexual, né? Na verdade, hoje eles são de atribuição da CIPA e a CIPA ela tem um papel de extrema importância nesse tema, para justamente registrar e tratar essas queixas. Assédio moral eu vejo que é um problema cultural, pessoas, lideranças completamente despreparadas, que não sabem lidar com indivíduos, justamente porque são de escolas que apregoavam somente hard skills e não trabalhavam as soft skills, ou seja, você ter uma linguagem adequada, você ter flexibilidade, negociação, empatia pelo outro, e isso faz com que a gente tenha uma forma mais apropriada de trabalhar com pessoas. Então, hoje eu vejo que o assédio moral ele tem sido colocado é, em destaque. Empresas que têm tido lideranças que apregoam o assédio moral têm tido problemas reputacionais, fazendo com que possíveis profissionais que quisessem adentrar nessas empresas recuassem e fossem trabalhar em outras empresas. Então, assédio moral e assédio sexual ainda vejo com pontos com muita atenção, principalmente quando as pessoas vão colocar as suas falas. Perfeito. Aí eu digo para você, surgem essas novas doenças, que são uma doença da sociedade. E o que eu não percebo é a mesma evolução com a mesma velocidade, ou quase nenhuma, dos cursos. Por que os cursos não evoluem? Por que não se chega a um final de um ano, se olha o que é o momento e se faz algumas alterações para que os cursos, seja qual for, de formação, desde o engenheiro de segurança, técnico, enfim, qualquer formação que você fosse buscar, a minha opinião é que chegasse ao final de um ano, como as escolas tanto falam em planejamento, eu sei porque minha Sim, sim. esposa passava o final do ano com aquele monte de planejamento, só que se planeja o que exatamente? O que vai se repetir no ano seguinte? Por que a gente não para por um momento e diz assim, qual é a nossa realidade atual? Sim. Se hoje a realidade é o isolamento social, se hoje a realidade nossa é o assédio, Sim. por que a gente não coloca essa cereja nesse bolo do ano que vem? Vamos esperar chegar o caos? Então, eu acho que a educação no Brasil, né, não sei em outros países, eu não posso falar, mas a educação no Brasil ela é medíocre nesse sentido. Quem cuida da educação no país são pessoas despreparadas. A gente nunca vê grandes pensadores lá onde deveriam estar, pensando o todo. Poxa, se esse ano está o caos, qual é o tema principal? Vamos o ano que vem tentar trabalhar. E nós não estamos fazendo isso. A gente não faz nem o preventivo e nem o curativo. Nós estamos indo para frente e a sociedade ficando cada dia mais doente e chegando ao caos, que isso pode ser muito, muito perigoso para todos nós como sociedade. Então, assim, como contribuição, eu acho que nós da área de segurança do trabalho, se um dia for convidado, e como sou, para fazer uma palestra, eu sempre polemizo porque eu digo assim, tá, estamos aqui por quê? O que nós estamos, por exemplo, o agressor, ontem ele agrediu a esposa em casa, hoje ele está aqui na empresa. A empresa tomou alguma atitude com ele? Se eu souber que um colaborador da rede, isso já dizia na época da Bergo, se um colaborador da rede for comprovado que ele agrediu a esposa, ele é demitido da rede. Pode ser o melhor profissional que eu tiver. Ele não está condizente à nossa política de trabalho e o que nós pensamos como família. Então, eu acho que os empresários, aqui deixo uma mensagem, o agressor, que comprovadamente for provado que ele agrediu, seja o filho, a mãe, o idoso, ele tem que ser demitido, ele tem que sentir na pele, ele tem que estar desempregado lá fora. E aí eu acredito que as coisas começariam a mudar. Moro numa cidade e tive uma oportunidade, por um momento, de
participar dos bombeiros voluntários, Sim. atendi muita ocorrência, Aham. e a violência familiar, principalmente aos finais de semana, é Sim. muito grande. Contra a criança, contra a mulher, contra o idoso. Eu sempre dizia, se essa pessoa fosse meu funcionário, ele estaria desempregado amanhã cedo. Sim. Então, que fique também essa mensagem aqui, né, para os empresários, que nós, como empresários, podemos mudar Sim, esse com quadro. certeza. Agora, se ele é conivente, não vai mudar nada, ele vai piorar o quadro. Com Né? certeza. Então, fica isso daí. E aí, por último, né, já que o tempo é curto, e essa história de doutorado que dia 19 do mês de junho você vai defender. Queria que você falasse sobre isso e deixasse tua mensagem aqui para todos. Foi maravilhoso. Obrigada, Carlos. Nossa, olha, na verdade, assim, né? Eu sempre pensei da seguinte forma, que para que eu possa dar boas entregas, eu preciso sempre me manter atualizada. Isso sempre esteve comigo. E desde a minha primeira formação, então eu sou engenheira química, depois fiz engenharia de segurança do trabalho e sempre tive essa inquietude de sempre estudar, sempre me atualizar, justamente para que realmente tivesse excelentes entregas de acordo com as necessidades do mercado, sempre voltado para um mercado globalizado. Aí eu fui fazer administração de empresas, fiz o meu MBA em administração de empresas, porque de repente eu percebi de que eu sou muito engenheira, então preciso começar a Sim. trabalhar com a minha matéria-prima, que são as pessoas. Depois eu fui fazer meu mestrado em gestão da saúde, do trabalho e meio ambiente. E sempre trabalhando na indústria, sempre dando minhas aulas. Você colocou há pouco aí, né, a nossa responsabilidade de sempre fazer com que a gente mantenha atualizado um plano de ensino. Então, eu faço a atualização mensal do meu plano de ensino. As turmas são semestrais, mas tudo que aparece de novo eu já coloco na aula do dia para que esse aluno já tenha informação up to date. Eu acho que isso é uma obrigação que eu tenho que ter com o meu aluno, com o meu empregador. Eu acho que isso tem que ser feito, né? Não esperar com que venha o pedido, mas que eu faça isso, porque eu acho que isso é importante. E o meu doutorado, ele veio justamente porque de tanto eu perceber, coloco procedimentos, treino as pessoas, trabalho na mudança de atitude e comportamento de cada indivíduo. E o que que faz com que ainda continuam existindo perdas? E quando eu falo de perdas, o meu trabalho ele é voltado para perdas humanas, materiais e ambientais, né? Apoiado na filosofia da pirâmide de Bird, aonde a partir da identificação prévia de desvios eu consigo implementar ações que vão fazer com que reduza a probabilidade de ocorrência dessas perdas. E eu estava inquieta, eu falei, puxa, mas o que que faz com que um indivíduo se sinta inseguro? E aí eu me candidatei ao doutorado da USP, da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, e passei no processo seletivo para trabalhar com uma pesquisa voltada à segurança humana e sua relação com a saúde do trabalhador em tempos de pandemia de Covid-19, ou seja, a minha pesquisa ela se iniciou um pouco antes da pandemia de Covid-19. Peguei toda a pandemia, o auge da pandemia, os 2 anos, e agora eu finalizo com a minha defesa no próximo dia 19 de junho, com uma proposta de correlação, de entendimento melhor do que de fato o indivíduo pode se sentir inseguro ao realizar uma atividade, qualquer que seja ela. Não precisa ser uma atividade complexa, mas qualquer atividade o que faz com que o indivíduo se sinta inseguro. Não posso dar muito spoiler, né? Mas depois que eu defender, logicamente eu vou escrever vários artigos para serem publicados, porque essa pesquisa ela é inédita. Na revisão bibliográfica não tem nenhuma pesquisa voltada a esse tema,
e isso vai ajudar a nossa área a ter um entendimento melhor do que é trabalhar de forma segura. Não posso esperar que você vai voltar. Ah, com certeza, E vai nossa. trazer para mim essas novidades. Eu quero saber de todos que você defendeu lá. Porque com certeza as pessoas que estão aqui nos assistindo já ficaram apaixonadas pelo tema, querem ouvir você. Então, pós-doutorado, fica teu compromisso aí, Tá que bom. você venha. Muito obrigado. Quero deixar aqui uma singela lembrança à nossa Muito, empresa. olha, pode Apesar de você já ter colocar. tirado uma foto recentemente que eu vi na internet, mas te agradeço de coração. Muito obrigado. Você, com certeza, só fez a crescer mais ainda do que a nossa empresa e o nosso podcast. Ah, eu Tá? que agradeço, Carlos. Nossa, um bate-papo super gostoso. Muito obrigado. Agregou para mim muito. Eu Que tenho legal. muita admiração pela pessoa e pelo profissional que você é. Muitíssimo obrigada. Recíproca, Muito verdadeira. obrigada. Obrigadão. Obrigada. É isso aí. Até. Obrigado.